Olha aí, voltou logo, que beleza. Então, pessoal, olha só. O nosso total é igual a x. Então, x menos o pessoal de informática menos o pessoal de contadoria, nós vamos encontrar os demais cargos. Então, o MMC aqui, 625, tá certo? Então, vamos ter 625x, porque aqui subentende que é 1. Então, 625 dividido por 1 é 625 vezes x, 625x, menos 625 por 25 vai dar 25 vezes 6, 150x, menos, aqui é igual 228x. Então, nós temos 625 menos 378. Então, nós temos aqui, gente, os demais cargos corresponde a 247x sobre 625. Então, 247, 625 avos de x. Então, nós já temos a fração que corresponde aos demais cargos. Só que aí você deve estar se perguntando aquilo que eu comentei com vocês. E olha como a complicação. Veja que nós trabalhamos até agora uma situação de equação, não é isso? E se você parar para analisar, nós poderíamos fazer também só por frações. Poderia. Lembra que eu comentei com vocês uma questão que está caindo muito? É um possível valor para x. Pessoal, nós acabamos de descobrir que os demais cargos ele apresentam a seguinte fração: 247, 625 avos de x. Então, eu posso afirmar a vocês que se essa quantidade é uma quantidade inteira, então significa dizer que x ele é divisível por 625. Então, os possíveis valores para x são 625, 1250, 1875, 2.500 e assim vai. Então, aquela mesma situação. Eu não sei o valor de x, mas uma coisa eu posso afirmar. Esse possível valor de x, ele terá que ser divisível por quem, meus amigos? Ele terá que ser divisível por quem? Por 625. Falamos isso em fração. Inclusive, eu coloquei duas questões só falando sobre isso, da relação. Então, põe na telinha. Como é que eu vou descobrir o valor de x, Bruno? Pessoal, ele disse que com especialistas distintas das mencionadas, fosse um número compreendido entre 800 e 1000. Então, nós vamos procurar um valor para x. Vamos procurar um valor para x, que quando multiplicado por essa expressão, apresente um resultado entre 800 e 1000. Se você testar x igual a 2.500, os demais funcionários terão 247 dividido por 625. Então aqui nós temos 4. Por 625 nós temos 1. Então os demais cargos, 247 vezes 4. Então 28, 2, 18, vai 1, 988. Então quando x é igual a 2.500, eu encontro um número de funcionários nesse intervalozinho aí. Tranquilos?
Então, novamente, implicitamente, ele cobrou de você o conceito de fração. Só que aí, nesse caso, ele forneceu um intervalo para vocês. E aí o intervalo é que a fração d, 247 sobre 625 de x, ela tem que ser multiplicada por um possível, e eu digo a vocês, possível valor de x. E esse resultado tem que ser um resultado entre 800 e 1000. E isso só vai acontecer em uma única situação. E qual seria essa única situação? Quando x é igual a 2.500. Então essa é a única situação, quando x é igual a 2.500, que teremos um número de funcionários de outros cargos compreendido entre 800 e 1000. E nesse caso, compreendido entre 800 e 1000, correspondente a 988. Então, põe na telinha. E 2.500, meus amigos, ele significa dizer que ele é um quadrado perfeito. Ou seja, ele possui raiz quadrada exata. Beleza aí na relação? Então, ó, o total, menos o pessoal de informática, menos o pessoal de contadoria, nós descobrimos os demais funcionários. Então, essa é a fração dos demais analistas. E ele disse que essa fração de K, quando calculada, tem que apresentar um valor entre 800 e 1000. Então, se essa fração representa a quantidade de pessoas, e aquela situação que eu expliquei, só para reforçar, a quantidade de pessoas, ela sempre será um número inteiro. Então, por isso que, obrigatoriamente, x terá que ser um número divisível por 625. Então, x será igual a 6, pode ser 625, pode ser 1250, pode ser 1875, 2500 e assim vai. Aí eu só adiantei um pouquinho o processo, porque desses valores aqui, o único que vai apresentar esse intervalo quando multiplicado por essa fração é 2.500. Belíssima questão. E uma questãozinha legal, sexta questão. Olha aí. Também para colocar vocês para pensar. E o legal do curso online é que vocês podem parar, dar uma olhadinha. E eu sempre digo assim, ó gente, não faça o curso estressado não. Aquela coisa assim, ai meu Deus, tem que fazer isso hoje, tem que aprender isso hoje. O processo do curso é assim, vai caminhando tranquilamente, qualquer coisa manda um e-mail. Meu amigo Lúcio aí, que eu demorei de responder, um abraço para você. Aí nós temos a nossa sexta questão. Pelo controle de entrada e saída de pessoas em uma unidade do Tribunal Regional Federal, verificou-se em certa semana que o número de visitantes na segunda-feira correspondeu a 3/4 do da terça-feira. E este correspondeu, ou seja, terça, correspondeu a 2/3 da quarta. Na quinta e na sexta-feira, houve igual número de visitantes. Cada um deles igual ao dobro do da segunda-feira. Então vamos colocar aqui o que é que nós temos. Vou pegar aqui o piloto. Põe lá só na telinha, só para marcar aqui para meus amigos. É legal? Segunda correspondeu ao quê? 3/4 de terça. Vamos colocar aqui. Segunda, 3/4 de terça. Põe na tela. E este, ou seja, terça, correspondeu a 2/3 do de quarta. Então, ó, terça correspondeu a 2/3 de quarta. Põe na telinha. Na quinta e na sexta, houve igual número de visitantes, cada um deles, que é igual ao dobro da segunda.
Então, na quinta, que é igual a sexta, que é igual ao dobro de segunda. Põe na telinha. Se nessa semana de segunda a sexta, o total de visitantes foi 750. O número de visitantes da relação foi... E aí nós temos só um probleminha, gente. Olha só. Eu vou fazer a primeira opção e depois eu vou dar uma dica. O que eu sei? Que segunda, mais terça, mais quarta, mais quinta, mais sexta, é igual a 750. Eu sei o seguinte, aí fica a sua escolha. Eu sei que quinta é igual a sexta e corresponde ao dobro de segunda. Então vamos fazer aqui um ABS. Vamos considerar a segunda sendo x. Segunda x. Só que aí o que é que eu tenho? Eu já tenho quinta em função de segunda, eu tenho sexta em função de segunda. O que é que eu preciso encontrar? Terça e quarta. Aí eu vou partir aqui, ó. Segunda é igual a 3/4 de terça. Fazendo a proporção, 3t é igual a 4s. Terça corresponde a 4/3 de segunda. Então, eu já descobri aí que terça corresponde a 4/3 de segunda. Então, segunda é igual a segunda, quinta e sexta correspondem ao dobro de segunda. Só que me falta um detalhe. Qual é o detalhe que me falta? Terça eu já sei que é 4/3 de segunda. Falta quarta. E eu preciso descobrir o valor de quarta. Que também não é difícil. Porque quem é terça? 4/3 de segunda. Então, ó. Terça é igual a 2/3 de quarta. Eu sei que terça é igual a 4/3 de segunda. Então vamos fazer aqui uma... Podemos cortar aqui, vou fazer só uma relação, gente, ó. Então, 6Q é igual a 12S. Então, Q quarta. Olha que coisa legal. Quanto é que deu quarta? 2S, não foi isso? Quarta não deu 2S? Eu já matei a questão aí sem precisar calcular. Por que eu matei a questão? Porque eu sei que quinta é o dobro de segunda e sexta também é o dobro de segunda. E eu sei, meus amigos, que quarta também é o dobro de segunda. Então eu posso fazer a seguinte conclusão. Se quarta é igual ao dobro de segunda e quinta e sexta são iguais ao dobro de segunda, é porque quinta, sexta e segunda são valores o quê? Iguais. Põe na telinha. Inclusive nós temos essa resposta. Quarta foi igual ao de quinta-feira. Mas, só para continuar, legal. Então, ó, o que eu precisava fazer aqui? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu sei que a semana junta aí 750. Aí eu escolhi como base a segunda-feira. Então significa dizer que todas as outras variáveis, ou seja, terça, quarta, quinta e sexta, eu vou ter que colocar em função de segunda. Então aquela história que eu comentei com vocês. Eu tenho que dar um jeitinho de sair terça-feira e no lugar de terça entrar a variável segunda. No lugar de quarta entrar a variável segunda. E as únicas informações que eu tinha eram essas. Aí o que eu quero fazer?
Eu sei que segunda é igual a 3/4 de terça. Então, segunda é igual a 3/4 de terça. Fazendo a proporção, então 3t é igual a 4s. Então, terça é igual a 4/3 de segunda. Já consegui o meu primeiro objetivo? Já. Já consegui colocar o valor de terça em função de segunda. Meu primeiro objetivo, ok. Qual é o meu segundo objetivo? É colocar quarta-feira em função de segunda. Aí o que foi que eu fiz? Eu sei que terça é igual a 2/3 de quarta. E eu sei aqui, ó, meus amigos, que terça é igual a 4/3 de segunda. Então eu tirei t e coloquei 4/3 de segunda. E aí nós encontramos o quê? 2/3 de quarta. Então foi essa relação que nós fizemos aí. Aí o que é que acontece? Eu novamente tenho uma proporção. Eu até poderia cortar esse 3 com esse 3 aqui, mas eu não falei disso ainda, vou falar depois. Então 3 vezes 2, 6. 6Q. 3 vezes 4, 12. Com S, 12S. Então quarta, está multiplicando 6, passa dividindo. 12 dividido por 6 é igual a 2. Então quarta é igual a 2S. Ou seja, quarta é igual ao dobro de segunda. Quinta e sexta não precisa calcular porque é igual a 2S. Também 2 vezes segunda. Então vamos colocar aqui. Segunda, eu chamei de x. Terça é 4/3 de x. Mais quarta, que é 2x. Quinta, 2x. Sexta, 2x. Que é igual a 750. Então 2, 4, 6 com mais um 7. Então 7x. Mais 4/3 de x, que é igual a 750. Então eu só fiz somar, ó. 3x, 5x, 7x. E aí somei para poder reduzir a minha equação. E aí chegamos a uma equaçãozinha fracionária. Equação essa bem tranquila da relação. Aí o que que nós temos agora? Vou colocar aqui, ó. 1. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 7, 21. 21x. Mais 3 por 3 dá 1 vezes 4, 12. 12x. Ou, só 4. Me empolguei. 3 por 3 dá 1 vezes 4, 4x. 3 por 1 é 3 vezes 750. 2.250. Agora eu posso cortar o rapaz, né, o MMC. E aí nós teremos 25x. Que é igual a 2.250. Então, x é igual a 2.250 dividido por 25. Então, x é igual a 90. Ou seja, na segunda-feira, nós tivemos 90 pessoas. E aí dá para descobrir a relação todinha da galera aí. X é igual a 90. Eu vou colocar aqui, ó. Segunda, 90. Terça, 4/3 de segunda. Então, 4/3 vezes 90. 90 por 3 dá 30. Então, terça é igual a 4 vezes 30, que é igual a 120. Então, aqui terça-feira. Aqui segunda. Quarta é o dobro de segunda, então 180. Quinta, a mesma coisa. E sexta, a mesma coisa. Não precisava fazer isso tudo. Então, 540. 660 mais 90, 750 pessoas. Então, segunda, 90 pessoas. Terça, 120. E quarta, quinta e sexta são quantidades iguais na relação. Beleza?
Então, vamos na saideira de... Eu vou ficar devendo só uma questãozinha, gente. Ó, eu vou pedir a vocês, põe na telinha. Ó, é a 7, eu vou fazer agora. A 8ª, eu queria que vocês fizessem em casa, que é a do CESP, e aí eu vou corrigir na próxima aula, logo no início, beleza? Gostaria que vocês, por favor, dessem uma paradinha nessa 7ª questão. E gostaria que vocês montassem a relaçãozinha aí, porque tem uma pegadinha bem legal. E é isso, errando e acertando. Fernando e Orestes foram jogar videogame. Fernando, quantas fichas você comprou? Orestes, comprei 3/5 do número de fichas que você comprou. Fernando, então se eu der a você 2 fichas, ficaremos com quantias iguais. Orestes, isso mesmo. Quantas fichas cada um comprou? Eu só para ajeitar para ficar bonitinho, ó. Eu vou chamar de X, Fernando, e Y, Orestes. Põe na telinha. Aí a primeira informação é... Opa. Orestes, comprei 3/5 do número de fichas que você comprou. Então Y, que é Orestes, corresponde a 3/5 de X. Essa é a primeira relação. Põe lá. A pegadinha está aqui. O que Fernando disse? Então, se eu der a você 2 fichas, ficaremos com quantias iguais. E aí que muita gente erra é agora. Fernando, ele perde 2 fichas e Orestes ganha 2 fichas. Muito cuidado com isso. Porque muitas vezes o pessoal só tira o 2. Só coloca o -2 e esquece o +2. Porque, por exemplo, se André, nosso câmera aí, me der R$10, o que vai acontecer? A carteira de André, ela vai diminuir em R$10. E a minha carteira, ela vai aumentar em 10. Então, o que acontece? Se André tinha R$100, ele agora passa a ter quanto? 90. Se eu tinha só 15, eu agora passo a ter quanto? 25. Então, essa é a relação que nós temos. Quando eu dou alguma coisa a alguém, eu perco essa quantidade e a outra quantidade ganha. É a chamada partilha dobrada. Então, no momento que Fernando ele tira 2 fichas do bolso, Fernando está perdendo 2 fichas e Orestes está ganhando 2 fichas. Então, é a chamada partilha dobrada. Então, x menos 2 é igual a y mais 2. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. X menos 2 é igual a y mais 2. Só que eu sei que y é igual a 3/5 de x. Pronto. E aí é só arrumar a nossa casinha. Então x, vou passar para o outro lado, menos 3/5 de x é igual a 2, vou passar para o outro lado, mais 2. Então, x menos 3/5 de x é igual a 4. Então, está aí a nossa relação. X menos 3/5 de x é igual a quanto? A 4. Então, vamos fazer o MMC aí, colocar no mesmo padrão. Subentende que é 5, né? MMC de 5 e 1 é 5. Então, 5 por 1 é 5, vezes x, 5x. Menos 5 por 5, 1 vezes 3, 3x. 5 por 1 é 5, vezes 4, 20. Vamos cortar?
Então 5 menos 3, 2x, que é igual a 20. X é igual a 20 dividido por 2. Então x é igual a 10. Então o Fernando, ele possui exatamente 10 fichas. Fernando possui 10 fichas. E Orestes, vamos calcular aqui, bota aqui, nosso amigo Fernando, 10 fichas, e nosso amigo Orestes, ele possui 3/5 de Fernando. Que dá tranquilo, 30 por 5, 6. Então Fernando possui 10 fichas e Orestes possui 6. Inclusive, se Fernando tem 10, ele perder 2, ele vai para 8. Se Orestes, que tem 6, ganhar 2, vai para 8. Eles aí passam a ter quantidades iguais. Beleza até aí? Então põe na telinha. A nossa resposta correta é a alternativa de letra D de dado, 10 e 6. Então, marquem aí a letra D, uma questãozinha legal para trabalharmos esse conceito. Então, gente, amarramos a equação do primeiro grau, tá certo? Ficou faltando só a 8ª questão, na próxima aula eu comento, que é do CESP, é legalzinho também fazer umas questãozinhas do CESP. E lembre-se, gente, o curso de matemática do zero são bastante aulas. Vá devagarzinho, aula por aula. Sair atropelando não vai ser legal. Lembre-se, matemática e pressa não combinam. Então vá devagarzinho, vá estudando na paz, que no final do curso, é porque eu até brinco, se for ocupado, porque no presencial era todo sábado, então eu ficava mais tranquilo, vocês tinham uma semana para estudar. Aqui eu sei que tem muitos que ficam com aquela agoniado, que assistir 3 aulas no mesmo dia. Então assiste, para um pouquinho, volta, olha, manda um e-mail, vai nessa relação, beleza? Então fiquem com Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei. Na nossa próxima aula vamos iniciar 2 aulinhas só de sistema de equações.